vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu fiz esse vídeo para estar explicando para vocês algumas coisas que aconteceram aí no meu processo de mudança, para vocês poderem entender o porquê que eu vou estar fazendo algumas coisas aqui em casa, tentando organizar algumas coisas. Vocês não vão entender se eu não explicar. Então, eu quis passar esse vídeo na frente dos que eu já tenho gravado, só para atualizar vocês. Quando eu fiz uma postagem aí, gente, eu tô olhando pra baixo porque o Murilo tá aqui rodeando, tá? Quando eu fiz uma postagem aí, falando que eu tive alguns dissabores na mudança, teve algumas pessoas que até falaram que que eu tava reclamando demais, né? Tipo assim, ai, que ingrata, tanta coisa boa que aconteceu. Mas enfim, é porque aconteceu uma sucessão de coisas assim que me entristeceram, né? E eu sou um ser humano comum, né? Então, sim, teve coisas que me abalou. E aí eu vim contar pra vocês, não só pra contar, é só pra vocês entenderem mesmo a dinâmica dos próximos vídeos. Mas vamos lá. Tudo começou, uma das coisas, né? Quando vocês viram aí que foi tudo muito rápido, né? Ai, vou se mudar, vim conhecer a casa, comecei a arrumar as coisas, tudo isso dentro de um mês. E dentro desse mês eu tava organizando as coisas da mudança sozinha, que já não é fácil, com o Murilo também, né? Em tempo integral, que também torna tudo mais difícil, né? E eu não me atentei num detalhe muito importante sobre a mudança, que foi na hora da contratação do caminhoneiro, que eu não prestei atenção no tamanho do caminhão. Ele me perguntou o que eu tinha para trazer e eu falei ali algumas coisas e tudo bem, mas eu falei assim, mas tem uns cacarecos. Só que ele não tinha noção de que os meus cacarecos eram bastante coisa, que tinha as plantas, os vasos, material de artesanato. Eu coloquei só mesmo os móveis brutos, geladeira, mesa, fogão, pipi. Resumindo, chegou lá na hora, o caminhão era pequeno demais e eu só via Samuel fazendo assim, ó, não vai caber, não vai caber. E de fato não coube tudo. Só que eu não esperava por isso. Então ali na hora da mudança eu tive que decidir entre o que ficava e o que vinha, né, as plantas. Eu trouxe só jabuticaba, porque ele falou, escolhe uma. E ficou tudo lá. Então aquelas plantinhas que eu tinha deixado uns vasinhos pequenos com várias mudinhas. E depois eu pensando assim, se eu soubesse que seria dessa forma, eu podia ter arrancado tudo, jogado num saco, mas eu tava naquela, sabe, aquela adrenalina, o que eu levo, o que eu não levo, então eu não tive essa consciência. E na madrugada que eu vim embora, eu tava tão cansada que eu não consegui raciocinar, mas eu podia ter arrancado. Ó, aquele louro, que foi uma luta pra enraizar, ficou, todas as minhas plantas, tá? Tirando a jabuticaba, o resto ficou tudo. E começou por aí, né? Aí no carro, eu pensei assim, nossa, esqueci a bicicleta. Que como aqui é bem reto, seria legal, né? A gente tem 3 bicicletas, mas como a casa é pequena, eu falei, vou levar só uma. Só que por fim, essa uma eu esqueci. E aí, até aí tudo bem, melhor comprar uma por aqui do que ir lá buscar. Mas aí, depois chegou aqui, eu percebi que eu não tinha trazido as cadeiras também, né? E no decorrer do tempo, eu fui percebendo as coisas e a dona menina, ela deixou aqui uns banquinhos que dá pra gente se virar, tá? Senão a gente não ia ter cadeira, porque só veio uma cadeira. Mas o pior de tudo foi que eu esqueci de trazer os pés da estante aberta. Sabe aqueles ferros que dá pra pregar as prateleiras? Só veio as prateleiras e não veio os ferros e os parafusos. Então, eu fiquei muito triste neste momento, porque as estantes abertas, elas seriam responsáveis pela organização massiva da cozinha e da lavanderia, porque eu ia organizar tudo. Então agora eu não tenho onde organizar as coisas da lavanderia. Na cozinha eu ainda dei um jeitinho, que vocês verão aí nos próximos vídeos, mas eu já vou adiantar pra vocês. Eu peguei o guarda-roupa do Murilo, pedi pro Samuel não colocar as portas, e eu tô usando ele na cozinha como se fosse uma estante mesmo, porque eu não tinha o que fazer numa cozinha sem armário, né? E na lavanderia eu deixei tudo em tabuleiro, então, contando assim parece coisa boba, mas sabe quando você tem todo aquele castelinho e você vê que vem a água e leva o castelinho de areia embora? Foi mais ou menos isso, né? E aí eu fiquei triste mesmo, porque eu tava naquela ansiedade pra organizar tudo logo, mas passou, né? Eu falei, eu vou dar meu jeito. E uma coisa que aconteceu também que me desestabilizou totalmente foi a falta de comunicação. Por quê? Eu me programei para poder vir para cá com um chip. Comprei um chip da Vivo, que aqui é só Vivo, né? E coloquei crédito, porque eu sabia que eu chegasse aqui eu não ia ter internet. E aí quando eu cheguei aqui, que o rapaz que me trouxe foi embora, que eu fui passar a localização pro caminhoneiro, porque
A gente, quando a gente tá ali no automático, no dia a dia, a gente não tem essa preocupação. Ah, vou ter que mandar logo porque eu vou ficar sem área, sem celular. Nunca aconteceu, pelo menos. Aí eu deixei pra mandar, só falei por alto, tá? É na cidade tal, perto da coisa tal. Dei ali o ponto de referência. Só que, quando eu fui mandar a localização, cadê o sinal? Não tinha sinal e eu sem entender. Tinha um moço aqui nos cafezais, me emprestou o celular, mas não deu certo. E aí, por fim, eu falei, Samuel, vamos fazer o seguinte. Como eu falei mais ou menos onde era, você vai pela estradinha de terra e eu vou na avenida e a gente vai andando, né? E a gente vê se encontra eles. Mas isso aqui eu tô te falando calmamente, mas no dia eu tava muito nervosa, porque eu falei, meu Deus, se esse homem não descobre onde é e vai embora com as minhas coisas, né? Eu aqui com as crianças, esperando chegar aos móveis, a comida e tudo mais, né? E aí, mas enfim, deu certo. Ele veio baseado naquilo que a gente já tinha conversado e chegou. Aí, beleza, aí descarregou as coisas, né? E até aí eu ainda não sabia que eu tinha deixado as pernas das estantes para trás. Eu fui descobrir isso 2 dias depois, porque o Samuel que desmontou e montou os guarda-roupa, que eu já achei assim, uau, né? Porque eu tenho 50 anos e eu não sei montar um guarda-roupa. E as estantes também. Aí eu falei, Samuel, eu vou te dar 2 dias de folga e depois você começa a montar as coisas, porque eu preciso organizar, meu filho. E naquele corre com o Murilo, bem puxado. E muito chateada, né? Sem saber o que eu tava desconectada. Aí depois eu tive a ideia de abrir o celular e eu vi que tava sem chip. A bonita da minha filha tirou o chip e não me falou. Porque eu tinha o chip do correio e comprei esse da Vivo. Só que como ela não tinha crédito, eu falei, coloca meu chip do correio logo antes que eu fique sem. Só que no que ela pegou e colocou o do correio, ela tirou o da Vivo e não me falou. Aí quando eu fui ver que era por isso que eu tava sem internet, só que falando assim parece coisa boba, mas gente, o lugar é longe de tudo. Eu não tenho, quase não tem pessoas aqui, tem umas 4 famílias aqui, 5, mas eu não vejo ninguém. Eu aqui sem comunicação, sem dinheiro, porque também eu vim assim só com a cara e com a coragem. Não tinha como falar com ninguém, não tinha como dizer que eu cheguei bem, mas dizer que eu cheguei bem era o de menos, porque eu cheguei bem, então tá tudo bem. Mas assim, eu falei, se acontece alguma coisa aqui, não tem como eu pedir ajuda, não tinha como eu ir até a cidade para poder comprar outro chip, porque eu não sabia, não tinha o contato de nenhum taxista. Agora eu tenho, mas mesmo que eu tivesse contato, eu não tinha crédito, área, sinal para ligar. E nem para falar com a dona da casa eu não conseguia, porque eu não tinha sinal. Então eu me vi no meio do nada com as crianças, sem contato com ninguém, sem conseguir falar nada, sem poder fazer uma transação bancária, se fosse o caso. Então isso me desestabilizou assim geral. Aí o Samuel foi indo e falou, mãe, lá nos Cafundó a gente consegue um pouco de sinal. Foi aí que eu fui lá e consegui ligar, falar com a dona da casa, falei com o meu pessoal. Então, falando assim, é tudo muito resumido, mas ali na vivência foi bem tenso, assim. E aí eu fiquei muito chateada, porque não foi uma coisa que nem no caso da mudança, pode-se dizer que eu tive tive culpa, porque eu não me atentei no tamanho do caminhão. Uma coisa assim, totalmente importante, né? Porque o que eu tinha na mente? A minha mudança de Sergipe, que coube tudo, coube todas as plantas, coube cachorro, gato, papagaio, periquito e sobrou espaço. Então na minha cabeça ia ser assim também, sabe? Mas não foi, ficou meus vasos, ficou aquele móvel da sala, que não consegui pôr. Por 1 minuto eu pensei de deixar o armário de ferramenta, era a pior besteira que eu ia fazer. Não foi bom essa parte, tá? E isso aí já me deu uma tristezinha, né? Aí na hora que aconteceu o negócio do chip, foi mais um baque, porque eu me senti totalmente impotente, tá? Totalmente ilhada, sem dinheiro, sem comunicar, sem conseguir falar com ninguém, né? Mas aí depois isso com os dias a gente foi resolvendo, mas demorou ainda uns 2, 3 dias para eu poder, né, me sentir de novo dentro de um lugar civilizado, que eu podia conversar com as pessoas. E eu fiquei chateada com a questão do chip, porque eu me preparei para isso. Eu fiz a minha parte, eu comprei o chip, eu coloquei o crédito, tá? Então, isso foi bem chatinho também. Aí tudo bem, resolve uma coisa, resolve outra coisa. Aí foi montar as coisas, vi que não tinha os pés, aí eu peguei e falei, não, tô entendendo.
Já são coisas mesmo que estão vindo pra poder roubar minha alegria, eu vou ficar em paz e eu vou dar meu jeito, né? Porque abaixo de Deus eu sou uma pessoa muito criativa e sei como contornar as situações. Aí, gente, passado esse momento, né? Acho que no terceiro dia que eu tava aqui, ainda com tudo nas caixas, organizando tudo de pouquinho por conta do Murilo. No período ali umas 3 e pouco da tarde, beirando 4, eu ainda sem conseguir falar com ninguém, a luz acaba geral. Aí eu fiquei sem entender, fiquei desesperada, porque aqui anoitece muito rápido. Inclusive eu vou deixar até no final do vídeo passando pra vocês um pedacinho do que é isso aqui de noite. É um breu total. E eu não sabia onde que tava a vela, sabe? O celular, como eu não sabia que a luz ia acabar, não tive a preocupação de carregar, então tava menos de 20%. O do Samuel também não tava carregado. Aí eu falei, pronto, se eu não consigo falar com essa mulher, ou se ela não consegue alguém pra vir aqui cuidar dessa energia, a gente vai passar a noite aqui no escuro. De dia eu tiro de boa, mas de noite eu fiquei com medo, não sabia como que eu ia fazer, porque, gente, foram dias, assim, totalmente estressantes, porque eu não sabia, eu não anotei as coisas bonitinho. Ai, aqui nessa caixa tem isso, tem... Uma coisa ou outra eu sabia, mas a grande maioria a gente passava muitos minutos, olha na caixa, olha em outras vezes a gente passava pela coisa tipo, ia embora, porque a bagunça é assim, ela cega a gente, né? E aí eu fiquei pensando, se eu não achar a vela, vai escurecer. Mas resumindo, a gente foi lá pra beira da pista, fui eu, Samuel e Murilo, consegui ligar pra ela conseguiu mandar um eletricista a tempo. Aí era nem sei o nome da peça, sem interruptor, uma coisa que tinha, tava derretido, tava velho. Resumindo, o negócio deixou pra queimar justo no dia que eu vim, pra me perturbar. E como ela veio aqui com ele, ele estava voltando pra cidade, aí eu peguei carona, fui lá pra poder colocar crédito, né? Comprar um chip. Aí fiz assim, não, minto, tinha um chip do Samuel, que eu tinha comprado um pra mim e pro Samuel, só que o do Samuel ainda tava sem crédito, né? Aí eu aproveitei que já tinha o do Samuel, como fomos pra cidade, eu coloquei o crédito. Tá, e fui resolvendo de pouquinho, mas foram coisas assim que roubaram a minha paz, porque é tudo muito novo pra mim. E apesar de esse lugar ser maravilhoso, um lugar de paz, um lugar gostoso, tem... Gente, os tremores é o Murilo, tá? Tem um lado ruim, né? Que quem mora em sítio, em roça, em lugar de mato, sabe como que é. Tem essa questão do escuro, do isolamento, tem a questão da falta... Não tô nem falando da falta de internet, hein? Dos insetos, né? Que tem mosquito, aranha, cobra, escorpião, tem tudo isso. A gente tem que ficar atento. Isso eu já sabia, é óbvio, né? Mas essas coisas que foram acontecendo foram me desestabilizando, tá? E aí quando eu vi as pessoas falando que eu tava reclamando demais, eu fiquei entristecida, sabe? Porque, poxa, gente, eu montei desmontei as coisas, encaixotei tudo sozinha, literalmente. O Samuel e a Yasmin me ajudaram. Não, o Samuel desmontou os guarda-roupa, pra não dizer que ele não fez nada, né? Uma coisinha ou outra, assim. As meninas não me ajudaram em nada, tá? E chegando aqui, a mesma coisa. E lá a Yasmin ajudou a carregar o caminhão, a Júlia não tava. Mas o Bruto mesmo foi comigo. E aqui a mesma coisa. Ajudei a carregar o caminhão lá, ajudei a descarregar aqui. E tudo a organização, desmontar a caixa. Então eu tava muito cansada. Vocês podem até visualizar naquele vídeo que eu mostrei, no primeiro vídeo aí de chegada na chácara, que dá pra ver na minha expressão o quanto eu tava acabada. Porque depois que o caminhão foi embora, eu não consegui dormir. Foi o tempo de juntar algumas coisas na mala. Como eu já sabia que o caminhão não tinha trazido tudo, eu saí pescando. Olha, gente, isso aqui eu não posso deixar, isso aqui eu não posso deixar. Quando eu vi já era 3 horas da manhã, eu tinha que pegar o primeiro trem pra poder estar com eles na Lapa, pra pegar o carro do moço que ia trazer a gente. E aí, na hora que a gente estava no 99, ele e a Daniela, ainda teve um episódio que a gente ficou muito abalado. Porque a gente estava indo e passou um carro, assim, do nada. Sabe esses carros que aparecem sei lá de onde? Se o motorista não é ligeiro, aliás, ligeiro não, se ele não é calmo, porque deu pra ver que quando tava chegando no cruzamento, ele deu uma desacelerada. Se ele vai com tudo, que era o direito dele, porque a mão era dele, eu não tava aqui conversando com vocês. Então aquilo assustou demais, porque eu tava com as crianças, tava com o Bigodon, com o Murilo, o Daniel, todo mundo. Então eu já tava cansada.
sabe, balançada por conta do caminhão. Então, isso tudo vai mexendo com a gente, me cansando, né? Mas enfim, eu tô contando essas coisas pra vocês, mas pra vocês saberem porque os próximos vídeos, vocês vão ver que eu fico rodeando entre onde eu vou pôr o quê. Vocês viram aquele baldão azul, que aquilo é cheio de tigela. Então, onde eu vou organizar as coisas, como eu vou conseguir deixar essa casa habitável, sendo que eu não tenho onde guardar as coisas, não tem armário, né? E aí tem nos vídeos próximos eu vou estar mostrando. Aí eu quis inteirar vocês, pra vocês entenderem. Porque aí eu chego com um vídeo com o guarda-roupa na cozinha, como é que vocês não iam entender nada, né? E também como forma de desabafo, né? Pra contar dos perrengues aí, porque isso aqui é meu diário. Quando as pessoas falam assim, você reclama demais, eu penso assim, que é porque as pessoas estão acostumadas a ver canais em que só passa o lado bom. E aqui eu conto tudo. O que tem de perrengue eu conto, e olha que eu nem conto tudo, hein? Porque o negócio é tenso, que nem uma coisa que aconteceu no meio dessa loucura da mudança, que eu resolvi nem contar pra vocês, que foi bem assim, em sequência com o sumiço do meu irmão, é que eu tava tão esbaforida. Aí, Samuel, segura aqui o Murilo pra mim que eu vou estender essa roupa rapidinho pra poder agilizar, pra poder encaixotar as coisas da mudança. Eu fui descer a escada correndo, pisei no gato do Samuel, o pequeno Shiva, e o gato morreu. Então vocês imaginam como que eu fiquei, né? Aquele dia que eu vi que eu precisava respirar e desacelerar, né? Porque esse gato, o Samuel, quando a Ramira tava grávida, ele falou assim, mãe, eu posso ficar com um gatinho cinza, se nascer? Como eu nunca vi gato cinza lá em casa, de todos os gatos, e não tinha possibilidade, eu falei, claro, se nascer um cinza é seu, porque eu imaginei que não ia nascer. E não é que nasceu o raio do gato cinza? Aí pronto, Samuel ficou num chamego com esse gato, num amor. E aí, gato pra lá, gato pra cá, vou eu, esbaforida, piso no gato, o gato morre. Pense. Aí eu fiquei muito abalada, já sabia, isso já mexeu comigo, e eu cansada, né? Mas enfim, tudo foi passando, uma coisa foi, outra coisa foi. E teve coisas aqui também que me desestabilizou. Eu fui carpir o quintal, quebrei o cano, não sabia o que fazer porque a água não era de fechar registro, é água de mina, não para nunca. Então, eu tô contando essas coisas não como em questão de reclamação, mas de adaptação. Eu tô me adaptando ao lugar, tá? É meu sonho, mas é um lugar que eu desconheço. Ai, Miriam, você não tá gostando? Eu tô amando. Se me soltar aqui, eu não saio mais daqui. Mas isso não significa que eu não tenho no dia a dia problemas e que eu não vou ter que ir driblando, né? As coisas. Não significa que eu não vou ter que ir enfrentando as coisas, né? Mas, enfim, é isso, gente. Eu tô muito contente de estar aqui, né? Agora, nos próximos vídeos pode ser que eu comente que não tinha internet, mas hoje já tem, né? E não é a internet que eu queria, tipo um plano de dados, mas foi a única empresa que conseguiu me atender, porque ela já é para esse, se chama HugsNet, a empresa, tá? Foi a única que conseguiu me atender, porque veio vocês sabem, né? Veio duas empresas que não deu certo. Essa é um pouco limitada, mas pelo menos para eu subir os vídeos não tem limites, o WhatsApp não tem limites. Agora tem outras coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não gastar o pacote de dados, mas enfim, é o que deu para fazer, né? Porque para ficar aqui sem internet, não sei como seria, né? E é isso, e com o tempo eu vou me adaptando, aprendendo, tá bom? E tô bem, graças a Deus tô muito feliz, mas isso não significa que não vai ter coisas que vai me entristecer, porque é tudo muito novo. E porque também a gente tá num mundo de pecado, né, gente? Não tem como viver num paraíso, né? Mas é isso, só queria mesmo atualizar vocês pra vocês não ficarem sem entender, né? Quando vê as coisas, tudo eu tentando arrumar lugar pra guardar, pra organizar, tá bom? E é isso, aí vim bater esse papinho com vocês. E espero vocês nos próximos vídeos, que provavelmente amanhã já vai ter, depois, que tem bastante. Não tenho mais vídeos pra soltar, porque como eu não tava conseguindo postar, o celular já tava cheio, então não deu pra deixar, tipo, 10, 15 vídeos gravados, infelizmente, né? Mais uns 5, 6 já tem, e eu esvaziando, é óbvio que eu vou gravando os outros, porque tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, meus queridos, minhas queridas, queridos que eu sei que tem bastante querido aqui, mas que ficam camuflados, queridos. Se vocês não quiserem se manifestar, não tem problema, mas continuem aí, tá bom? E as queridas as que se manifestam, as que não se manifestam, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo, se o Papai do Céu permitir. Tchauzinho! Já deu aquela escurecida básica, agora eu vou aqui fora
mostrar pra vocês o que é isso aqui na noite, tá? Vai lá, Samuel. Apaga a luz aí. Pera aí um pouquinho, ó. Tamo iluminado. Vai, meu filho, apaga tudo. Gostoso, né? Você aqui no meio desse breu, com um neném, acabado de chegar da mudança, com as velas tudo nas caixas que você não sabe onde tá. Gente, por favor, vamos ser sinceros. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários que vocês não ficariam desesperado, tenso, ou é só eu? Ai, que belezinha, né? Tirando as luzinhas do pedágio que passa lá longe e os caminhões que passam aqui, isso aqui é um breu, ó. Essa é uma das coisas que eu falei, que tivemos alguns contratempos, entendeu? Esse foi um dos contratempos, que eu me desesperei, mas graças a Deus o rapaz conseguiu organizar a luz antes de escurecer. Pode acender, meu filho. Acende. Aí.